A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre você, sobre a sua casa, e que o sangue de Jesus nos cubra, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, amém? Essa semana nós vamos falar sobre o tema unção de restauração. É isso que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas neste tempo, nessa semana. E a palavra ela se encontra em Marcos capítulo 16, e nós vamos ver do verso 4 ao 7, que nos diz assim: E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenha medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Amém? Glória a Deus. Fabrício, seja bem-vindo. Deus abençoe. Então, o Senhor hoje, Ele quer restaurar. Amém? Ele quer nos restaurar. Ele quer derramar sobre a minha vida, sobre a vida de você, uma unção de restauração. Aqui, quando nós vemos essa passagem, vamos analisar e sobre o tema, sobre restauração, há um ponto em que o Senhor nos chama a atenção, e que é justamente no versículo 7. Débora, seja bem-vinda, Deus abençoe, que nos fala: Mas vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, que vai adiante de vocês. Se nós formos analisar, Pedro também era discípulo, mas aqui Jesus ele fez, na verdade o anjo que estava falando ali com elas, fez a questão de dizer assim: fala aos discípulos, aos demais, e fala a Pedro. Amém? Então ele enfatizou o nome de Pedro. E por que ele enfatizou o nome de Pedro e não dos demais? Amém? Se nós formos olhar todo o relato da história, se a gente for ler os capítulos anteriores... Oi, voltou. Agora, acho que normalizou, amém? Saiu aqui um pouco, mas creio que normalizou. Quando nós vamos olhar todo o relato, a gente entende sobre o porquê que Jesus ele frisou o nome de Pedro. Ali o Senhor ele já havia avisado sobre todas as coisas que estavam por vir. E ali na última ceia que eles tiveram, quando o Senhor falou sobre o sangue, sobre o corpo dele, ele falou sobre a morte que estava por vir, tudo que estaria para acontecer. Pedro foi um dos que levantou e que falou que jamais iria deixar o Senhor. E nós sabemos ali que com o passar daquele momento que eles caminharam, enfim, terminaram a ceia, foram para o monte, foram orar, e ali o Senhor até chamou a atenção, porque estava com ele Pedro, João e Tiago, e depois ele se afastou, e quando voltaram eles estavam dormindo. E não foi sobre esse ponto, mas foi quando Jesus ali na ceia falou: Pedro, ainda essa noite, ainda que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Amém? E também não é só sobre o ponto de negar. O que o Senhor queria restaurar em Pedro? Queria restaurar a fé. Amém? Queria tirar sobre ele a culpa que ali havia ainda. Porque quando nós pensamos em restauração, é algo que foi quebrado e que precisa ser modificado, precisa ser consolidado. Amém? Então é isso, por isso que ficou com essa parte, esse nome frisado de Pedro, fala com Pedro, porque talvez se o Senhor tivesse dito só assim: não, vai lá, avisa os discípulos que eu vou estar esperando na Galileia, talvez Pedro não quisesse ir, porque ele tinha negado Jesus. Assim como ele tinha dito, assim aconteceu. E o Senhor queria restaurar a fé de Pedro, a confiança de Pedro, porque nós sabemos que Pedro ele foi o escolhido para ser a pedra, amém? Para ser aquele que fosse realmente o líder naquele momento ali, daqueles que estavam ficando. Porque Jesus ele voltou para o Pai, deixou o Espírito Santo, mas também ele deixa liderança aqui na terra.
né? Nós sabemos disso, nós sabemos tanto se a gente for olhar uma questão familiar, de trabalho. Voltou, amém? Hoje tá difícil, mas Deus vai dar graça aqui. O Senhor não vai deixar de restaurar aquele que é necessário, amém? Então, tudo ali, quando a gente vê que o Senhor frisou para Pedro, né? E a gente vai analisar a história deles, sabe? A gente pensa sobre a nossa própria vida, sobre o que nós necessitamos, o que nós precisamos ser restaurados. Creio que é isso que o Senhor quer mostrar conosco, o que precisa ser restaurado, para a gente voltar realmente a servir ao Senhor, para a gente entender que nós pecamos, erramos, mas o Senhor nos perdoou, amém? E Ele quer restaurar essa semana isso em nós, a nossa confiança, a nossa fé, realmente a nós seguirmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Então, assim como Pedro, naquele momento, recebeu essa mensagem, eu creio que o coração, aqui na Bíblia não fala, mas eu creio que o coração dele encheu de alegria. Por quê? Porque citou o nome dele. Porque ele sabia onde tinha falhado com o Senhor. Mas mesmo assim, ele negou Jesus, né? Porque Jesus já tinha alertado ali quando o galo cantou, aí sim caiu a ficha. Então, muitas vezes o Senhor nos alerta de coisas que estão próximas a acontecer. Então, nós temos que estar atento toda vez que Deus ele nos traz algo, que Ele nos chama a atenção. Quando nós vemos tanta luta se levantar, tantos conflitos se levantarem, e houve avisos antes, e às vezes a gente ainda cai na cilada. Amém? E isso entristece o coração, e a gente começa a olhar para nós e fala assim, nossa Senhor, como que o Senhor ainda consegue nos amar dessa forma? Como Ele é tão bondoso e misericordioso, que Ele quer nos restaurar, que Ele quer nos colocar novamente no centro da vontade dEle. Amém? Então a sua vida, ela é muito preciosa. E essa semana de restauração, o que eu vejo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, é para a gente voltar para aquele ponto. Não deixa um momento de fraqueza te tirar do propósito de Deus. Amém? Não deixa porque houve alguma queda, algum desvio, e você vai falar assim, não, o Senhor não me quer mais. Não, Ele quer. Amém? Deus, Ele é bondoso conosco. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos lapidar, Ele quer nos curar. Amém? Então Pedro, nesse momento, se nós formos analisar tudo, ele foi curado. Ele foi curado porque ele precisava ser curado para curar outras pessoas. E é por isso que tantas vezes nós não entendemos os conflitos que nós passamos. Tudo que a gente passa aqui sempre será para a glória de Deus. Até mesmo quando nós falhamos, fraquejamos, amém? Quando de fato nós nos arrependemos e permitimos. A gente tem que entender também, Pedro se permitiu ser curado, e assim também é conosco essa semana. Nós temos que nos permitir sermos curados para voltarmos para ser o centro da vontade de Deus, para que o propósito de Deus venha a ser cumprido em nossas vidas. Amém? Para que a nossa vida seja assim como a de Pedro, usada pelo Senhor e alcançar tantas outras vidas. Mas é um tempo de restauração. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer reparar. Então eu tenho certeza que o amado Espírito Santo, Ele está trazendo sobre você, assim como Ele trouxe comigo, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser alinhado, para que a gente volte e continue a caminhada com o nosso Senhor. Então que você venha ter essa certeza em seu coração nesse dia, nesse momento, que o Senhor, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da tua casa, Ele não desistiu da tua família, Ele não desistiu de você ter um emprego, amém? Ele não desistiu de te dar uma bênção, Ele não desistiu principalmente de trazer novamente a alegria da salvação sobre a sua vida. E eu falo sobre a alegria da salvação porque é essa alegria que nos mantém vivo. É essa alegria que traz a chama todos os dias. É essa alegria que nos faz progredir, às vezes sem entender. Amém? Muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pediu e muitas vezes não está funcionando da forma com que nós gostaríamos.
Mas nós precisamos também mudar a nossa visão, mudar a forma com que nós enxergamos as coisas, mudar a forma com que nós enxergamos as pessoas. Nós temos que ter o olhar, assim como Jesus, ele teve um olhar de amor e de misericórdia na vida de Pedro. É assim que ele quer que nós venhamos olhar o nosso próximo, olhar aqueles que estão à nossa volta, olhar aqueles que às vezes nós nem conhecemos. E tantas vezes há tantos julgamentos com pessoas que muitas vezes não conhecemos. Olha, a aparência da pessoa já começa um julgamento. Então o Senhor essa semana ele quer que nós venhamos restaurar. Isso que ele fala comigo agora aqui nesse momento, restaurar a nossa visão. Nós precisamos ter esse olhar de Cristo, esse olhar de amor, de compaixão, essa forma com que o Senhor perdoou Pedro. Ele quer nos perdoar e quer nos colocar no centro da vontade dele. A nossa vida ela é preciosa nas mãos do Senhor e ele vai te usar como um vaso valoroso. Ele vai derramar ainda mais da presença dele em ti quando nós permitimos essa restauração por completo. Amém? Então esse é um tempo em que o Senhor preparou para sermos restaurados. Amém? E essa restauração não vai implicar apenas na nossa vida. Quando nós entendemos do chamado de Pedro, quando nós entendemos tudo que Deus, fez através da vida dele, na vida de outras pessoas e inclusive está fazendo com a nossa ainda hoje. Porque quando nós falamos sobre ele, nós falamos sobre o nome dele, amém? O Senhor vai trazendo à memória tudo que ele foi passando. Então, quando nós abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para viver a vontade de Deus, ele vai respaldando. Amém? Ele vai nos cercando de uma segurança, de um amor que nos constrange. E eu creio que Pedro sentiu nesse momento um amor que constrangiu ele. Porque ali nós vamos ver na quinta-feira, quando o Senhor, da mesma forma que ele negou, que conhecia Jesus 3 vezes, nós vamos ver na quinta-feira que o Senhor falou com ele justamente o quê? 3 vezes. Amém? E aí nós vamos entender. Então, nós sabemos que o número 3, ele simboliza para nós uma confirmação. Então é isso que Deus quer, nos restaurar e confirmar que o selo dele está em nós, que o sangue dele está em nós, que o amado Espírito Santo está em nós e que é um tempo de restauração, de posicionamento para vivermos, o extraordinário do Senhor. Então não desista da sua casa, não desista da tua família, não desista do teu trabalho, não desista do teu ministério e tenha isso firmado em seu coração. Cada um de nós tem um ministério. Amém? Cada um vai ter de uma forma diferente, mas nenhum ministério é mais importante do que o outro, porque o Senhor te fez único. Amém? Ele te fez especial e ele vai te usar da forma com que ele determinou. Então que você venha tomar posse também, além da restauração, do ministério que Deus tem para a sua vida, do ministério onde ele vai te usar, dentro de uma igreja ou fora de uma igreja. Amém? Onde você estiver, que você venha ser a luz. Amém? Onde você estiver, que você venha ser essa ponte de restauração, uma ponte de ligação do homem com o Criador, do homem com o Pai, do homem com o Salvador, do homem com o nosso amado Espírito Santo, que é quem nos ensina, é quem nos consola, é quem nos conforta, é quem nos restaura nesse dia. E sempre será para a honra e glória do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Pai que estás no céu. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos dar continuidade sobre a restauração na quinta-feira. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. E como nós amamos, Espírito Santo, a tua presença. Como nós desejamos ainda mais de ti. E nós sabemos, para que o Senhor se manifeste ainda mais em nossas vidas, nós precisamos nos diminuir. Então, Pai, que a nossa vontade, ela venha a ser diminuída, que ela venha a ser anulada, para que a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela venha a prevalecer, Senhor.
Assim, Pai, como o Senhor teve misericórdia de Pedro, nós sabemos que o Senhor está derramando sobre nós, nesse momento, as tuas misericórdias. Neste momento, uma unção de restauração, de reparo, Pai, de alinhamento, Senhor. E nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder. E assim também apresentamos os nossos familiares, Pai, em tuas mãos. Que o Senhor venha restaurar essas pessoas, que o Senhor venha restaurar aqueles também que nós não conhecemos, ó Pai, mas que neste momento se sente constrangido, arrependido e talvez até levando alguma culpa, Pai, mas que tudo aquilo que não vem do Senhor, nós já declaramos que caia por terra, em nome de Jesus Cristo, que a culpa que ele pode estar levando nesse momento, ele receba do Espírito Santo essa unção de restauração e que ele venha ser restaurado para ser usado pelo Senhor, Pai, onde o Senhor determinou. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Até quinta-feira em nome de Jesus.